Nosso boa noite a todos, um forte abraço, sobretudo aos amigos e às amigas que costumeiramente todas as sextas-feiras acompanham esse nosso bate-papo informal. Está no ar mais um assunto sério, que é uma live pelo nosso Facebook, onde a gente trata de temas importantes e de interesse da sociedade guarabirense, da sociedade brejeira, da sociedade paraibana e, por que não dizer, também da sociedade brasileira. Hoje nós vamos falar, como prometíamos na última sexta-feira, a respeito de três assuntos. O primeiro diz respeito à política do município de Araçagi. A gente tem acompanhado para em passo a política daquele importante município e nós vamos fazer alguns comentários a respeito do quadro político daquela cidade, que é uma das mais importantes da região, do litoral, do Brejo, por que não dizer, do agreste paraibano. Um outro assunto diz respeito à importância, qual será o papel dos deputados Ranieri Paulino e Camila Toscano no cenário político da campanha de 2020 do próximo ano aqui na cidade de Guarabira. Como atuarão Ranieri, que possivelmente vai disputar a prefeitura de Guarabira, e também a deputada Camila Toscano, que não pode, por questão sanguínea, disputar o município, disputar a eleição aqui em nossa cidade. Um outro tema diz respeito aos 2 primeiros meses do governo de João Azevedo. Como o paraibano está vendo a administração do sucessor do governador Ricardo Vieira Coutinho. João Azevedo tem caminhado com os próprios pés, tem feito decisões importantes em nível paraibano, em nível de Paraíba. Daqui a pouco nós vamos comentar a esse respeito. O programa de hoje é dedicado ao Arthur Lula Neto, que é neto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Morreu hoje, faleceu hoje, e nós queremos aqui, através dessa live pelo nosso Facebook, dedicar esse programa de hoje a essa criança que faleceu hoje lá em São Paulo, e a gente está muito comovido porque também o fato comoveu todo o país. Por isso que a gente quer hoje dedicar esse programa ao Arthur Neto, Arthur Neto, que é neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Encaminhar as nossas condolências em nome do assunto sério e também daqueles que contribuem com esta live pelo Facebook. Então vejamos, o governo de João Azevedo, que se iniciou em 1º de janeiro de 2019, por exemplo, ele me parece que, como diria minha avó, não é água e não é peixe. Até agora tem sido um governo modesto, tanto nas ações quanto também naquelas atribuições. Me parece um pouco combalido o governo, não totalmente, porque João é um técnico de mão cheia, não um político. Me parece um pouco combalido por conta até da questão da eleição da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, em que o governo, ou seja, tanto Ricardo quanto João Azevedo, não conseguiram de forma alguma eleger o presidente da Assembleia. Todo mundo sabia e todo mundo sabe até hoje que o ex-governador Ricardo Coutinho queria que Evásio Bezerra fosse o candidato a governador, aliás, a presidente eleito do grupo do PSB. Evásio teve 2 eleições que ficou na suplência, se elegeu agora muito bem votado, porque se agarrou ao governo, se agarrou às ações de Ricardo Coutinho e de pronto conseguiu alcançar a confiança tanto de Ricardo quanto também de João Azevedo.
e não obteve sucesso na eleição da Câmara, porque me parece que o próprio Evásio Bezerra não tinha um bom relacionamento com os deputados, o contrário do que tem o atual presidente João Azevedo, que por mérito e por uma ação muito bem feita, uma articulação muito bem feita do deputado Tião Gomes, juntamente com os 12 deputados da oposição, capitaneado, é claro, liderado, é claro, pelo deputado Ranieri Paulino, conseguiu derrotar o candidato do governo. E isso ocasionou um baque muito forte no governador João Azevedo, que pensava em administrar o Estado logo de início com um presidente da Assembleia que fosse naturalmente aquele apoiado pelo Palácio da Redenção. E não foi. Por isso que o governador ele tem feito um governo modesto. Não tem, por exemplo, alcançado grandes ações, grandes atribuições, tem inclusive visitado alguns órgãos, algumas instituições, a exemplo do Tribunal de Justiça, TCE, que são órgãos fiscalizadores paralelamente do governo, porque o principal órgão fiscalizador é a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, mas o governador João Azevedo ainda não disse para que veio. O povo paraibano espera mais por parte do governo do Estado. Não é que João vá fazer um governo má, um governo desastroso, um governo sem tirocínio. Isso eu, particularmente, na condição de jornalista, na condição de profissional de imprensa, eu não acredito. Talvez até o governo de João seja um tanto superior ao governo de Ricardo Coutinho no trato com as instituições. Falo novamente em relação ao deputado Ranieri, porque é o líder da bancada de oposição, e ele tem dito que acredita que João Azevedo vá tratar os poderes, tratar a população e também as instituições de modo mais particular, de modo mais estreito daquilo que fez o então governador Ricardo Coutinho, que muitas vezes foi muito radical em relação a pleitos de categorias, a exemplo do fisco, da própria UEPB, que não quis abrir a guarda, porque é o modo operandi de Ricardo agir daquele jeito. É o jeito dele, ninguém pode, por exemplo, colocar o bedelho, até porque ele conseguiu meritamente, por mérito seu, derrubar grandes candidatos aqui em nossa cidade, em nossa Paraíba, grandes lideranças em nossa Paraíba, e eleger com uma maioria superior a dele o seu candidato a governador do estado. Mas João ainda precisa, por exemplo, colocar os pés no chão, anunciar grandes ações, grandes obras da sua envergadura, do seu governo, para conseguir, por exemplo, ter o respaldo do povo paraibano, ter o respaldo da sociedade da Paraíba e, sobretudo, dos poderes judiciários, dos poderes executivo e também da questão das bancadas que compõem a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. A gente não se apega muito à questão daquilo que diz a oposição, porque a oposição é feita para bradar, para gritar, para cobrar, mas tem coisa que o governo do Estado ainda está muito aquém daquilo que o povo paraibano esperava. Teve uma ação que foi em relação às OS, que o governo de João Azevedo prometeu fiscalizar, inclusive me parece que reincidiu alguns contratos do trauma e também de alguns hospitais na região de Guarabira, na região de Itapororoca, Mamanguá, reincidiu esses contratos e foi muito bom o governador agir assim, até porque começa a ter uma certa credibilidade com o povo paraibano. Na questão política, o trato de João é um tanto falho, é um tanto desastroso, podemos dizer assim, ineficiente, porque ele não é um agente político, é um agente administrativo, como muito bem dizia o próprio ex-governador Ricardo Coutinho,
que o tinha como o grande impulsionador das obras do governo do estado, no seu governo, que era o João Azevedo. Abraçar aqui o Bira de Jacumã 2. Quanto a João, creio que não vai suportar aos CMDS de Ricardo. Em breve dará uma de Luciano Agra. Ninguém suporta tanta subserviência. É o que está dizendo aqui o meu amigo Bira de Jacumã 2. Muito obrigado ao Bira por participar do nosso programa. Muitas pessoas já interagindo conosco. Abraçar o meu amigo Duda, o Jorge, professor Jorge, que está lá em Campina Grande também participando do nosso programa, já mandando aqui o seu alô. A outras pessoas que daqui a pouco nós vamos citar o nome, a gente já agradece muito, muito mesmo pelo carinho de estar assistindo a nossa live. Portanto, ainda é um governo entre aquilo que prometeu e aquilo que não faz. É o governo de João Azevedo e a gente espera que melhore o desempenho administrativo do governador para que o povo paraibano sinta mais firmeza, mais confiança nas ações administrativas do governo do estado. Um outro assunto diz respeito, por exemplo, eu vou deixar a questão de Araçagi lá para o final da nossa live, da nossa intervenção aqui no nosso Facebook, diz respeito, por exemplo, a mais uma vez a política da cidade de Guarabira, que domina, por exemplo, não só a nossa cidade, não só a terra de Nossa Senhora da Luz, mas também outras cidades da região do Brejo Paraibano. Mas então, vejamos, por exemplo, aqui em Guarabira existem dois jovens deputados, que é a deputada